Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo joinha? É isso aí. Eu me chamo Emanuel Tadeu e terei muito prazer, né? Sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Só que não vai ser Direito Constitucional tendo como abordagem, né? Tendo como objeto de estudo a Constituição Federal. Nós vamos ter como objeto de estudo a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. Peraí, Emanuel, me diz uma coisa. E essa Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, como é que eu estudo? Simples. Vejam, pessoal, da mesma forma que você estuda a Constituição Federal, você vai estudar a Constituição Estadual. Só que tem uma diferença, né? Vejam, a Constituição Federal é o espelho que reflete na Constituição Estadual. Como assim? A Constituição Estadual não pode ter normas que contrariem a Constituição Federal. Por quê? Porque lembre-se, quando a gente pensa em Constituição, a gente pensa em Constituição aqui, ó, como a nossa norma maior. E embaixo nós temos as leis, como também, ó, as constituições estaduais. Então, a Constituição Estadual está abaixo da Constituição Federal. Isso quer dizer o quê? Que essa Constituição Estadual, ela tem que seguir o quê? Os princípios determinados pela Constituição Federal. Mas, Emanuel, essa Constituição Estadual de qual você está falando, e pode um Estado criar uma norma? Porque geralmente quando eu estudo é assim, Constituição Federal, leis e atos normativos. E você colocou a Constituição Estadual aqui, junto das leis. Isso quer dizer que a Constituição Estadual, ela é igual à lei? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Constituição Estadual, da mesma forma que as leis estão abaixo da Constituição, são inferiores à Constituição. Mas os estados podem criar normas através de uma Constituição Estadual e até mesmo de leis. Como assim? Ora, vejam. Nós estamos, em uma república federativa. Então, quando você abre a Constituição, lá no artigo 1º, diz lá que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso quer dizer o quê? Que como forma de Estado, nós temos uma federação. E como federação, essa federação é formada de entes. Que entes são esses? Em âmbito federal você tem a União, em âmbito estadual você tem os estados, distrital você tem o Distrito Federal e municipal você tem os municípios. Esses carinhas aqui, que formam a República Federativa do Brasil, todos esses três, eles possuem autonomia. Emanuel, e a União? Como a União representa um todo, não é? A União representando o todo que é a República, você teria uma soberania. Vejam, a soberania é o todo, é a República Federativa do Brasil. Não é? Se a União representa esse todo, a União tem soberania. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem o quê? Autonomia. E o que é essa autonomia?
você tem 3 tipos de autonomia. Você tem autonomia de governo, você tem autonomia administrativa, não é? E você tem autonomia de organização. E você tem autonomia de organização. A autonomia de governo permite que esses entes aqui escolham os seus representantes. Encontrei isto na web. O Google aqui, oh meu Deus, o Google, para de me encher o saco. E eu tinha baixado aqui o volume aqui. Então, permite que esses entes aqui escolham os seus representantes, deputados federais, deputados estaduais, governadores, vereadores, prefeitos. A autonomia administrativa permite que esses entes aqui possam administrar seus recursos. Entre eles, por exemplo, concursos públicos, né? Então, o Estado do Rio Grande do Norte, ele tem autonomia administrativa para abrir concursos públicos. E autonomia de organização, que é justamente a famosa autonomia normativa. O que é autonomia normativa? Autonomia normativa é de produzir normas. Então, autonomia normativa é de produzir normas. Entre essas normas, o Estado do Rio Grande do Norte, como todos os outros entes estaduais, pode criar sua Constituição Estadual e suas leis, tanto leis ordinárias como leis complementares. Só que essa Constituição Estadual, a gente tem que observá-la sob 2 ângulos: ângulo estadual e ângulo federal. No ângulo estadual, a Constituição Estadual é a maior norma do Estado. As leis estão abaixo delas, inclusive as leis orgânicas que organizam os municípios. Agora, se eu for colocar essa Constituição no âmbito federal, ela está abaixo da Constituição Federal. No âmbito estadual, ela é a maior norma do Estado e o Estado, além da Constituição Estadual, essa organização normativa pode criar leis, tanto leis ordinárias como leis complementares. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas a União pode produzir leis também, leis federais. Não vai chocar, não? Não. Por que não vai chocar? Porque como eu tenho aqui uma federação, essa federação determina o que chamamos de repartição de competências. E nessa repartição de competências, a nossa Constituição Federal vai determinar o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios, o que compete ao Distrito Federal. Também a Constituição vai dizer quais são as competências que são privativas e exclusivas da União, vai determinar competências concorrentes que são entre União, Estados, Distrito Federal e município, e competências comuns que são União, Estados, Distrito Federal e município. Então, por isso que essas leis aqui não vão chocar com as leis federais. Por quê? Porque a Constituição determina competências para cada ente. Por exemplo, compete à União legislar sobre trânsito e transporte. Isso quer dizer o seguinte, que só a União pode criar normas sobre trânsito. Só a União pode produzir o Código de Trânsito Brasileiro. Só a União pode produzir infrações de trânsito. O Estado do Rio Grande do Norte, no exercício da sua autonomia organizacional, autonomia normativa, não pode uma lei, seja ordinária, seja complementar, no Rio Grande do Norte, legislar sobre trânsito. Entenderam aí? Então vejam,
Veja como é interessante esse esqueminha aqui, primeiro para a gente entender. Então, você tem a Constituição Federal, que é a norma maior, não é? Que é de um todo, que é a República Federativa do Brasil, é a nossa maior norma, mas cada ente federativo, estados, Distrito Federal e municípios, eles possuem autonomias. Entre essas autonomias, cuidado, não é soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Os estados possuem autonomias. Então, dentro da sua autonomia normativa, autonomia legislativa, eles podem produzir uma Constituição estadual e podem produzir leis. Só que a Constituição Federal vai determinar quais são as competências que o Estado pode criar através de sua competência legislativa. Pronto. Dito isso, aí sim a gente começa, né, a estudar a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. Só registrando uma coisa. Todas as vezes que a gente for estudar a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, a gente tem que olhar para onde? Para cima. Para olhar o quê? A Constituição Federal. Porque se a norma estadual for contrária à Constituição Federal, nós temos aqui normas inconstitucionais e essas normas devem ser retiradas do nosso ordenamento jurídico. Outro ponto importante, não fiquem preocupados, porque é muito parecido os conceitos da Constituição Estadual para a Constituição Federal. Às vezes só muda o personagem, por exemplo. Na Constituição Federal você tem o Poder Executivo, na Constituição Estadual você também tem o Poder Executivo. Vai divergir o quê? O Poder Executivo na Constituição Federal é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. No Estado do Rio Grande do Norte, é exercido pelo governador e auxiliado pelos secretários de Estado. Entenderam aí? Só vai mudar muitas vezes os personagens, vai mudar muitas vezes o prazo, mas se você já estuda a Constituição Federal, obviamente você vai ter uma facilidade muito grande para estudar a Constituição Estadual. Tranquilo? Então vamos lá. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, artigo 1º, unidade federada, olha aqui, ó, a gente falou de federação, né? Integrante e inseparável da República Federativa do Brasil, rege-se por essa Constituição e pelas leis que adotar, respeitados os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então vejam que o artigo 1º é um resumo de tudo que eu falei aqui. Eu falei que o Estado do Rio Grande do Norte é uma federação, não é? Que o Estado do Rio Grande do Norte ele é integrante de uma República Federativa do Brasil, que ele pode produzir, não é? Sua Constituição e suas leis, desde que respeitada a Constituição, não é, da República Federativa do Brasil. E outro ponto importante, que ela diz que, no seu artigo 1º, que a gente acabou de ler, que essa Constituição, ela tem como base fundamentos. Fundamentos, alicerces. A República Federativa do Brasil, também no seu artigo 1º, ela é regida por fundamentos. Fundamentos, alicerces. Por que eu estou dizendo alicerces? Porque quando eu falo alicerces, eu estou dizendo o seguinte, que é aquilo que sustenta, a base de sustentação, pilares. Então, os fundamentos é a base, é o alicerce, é o pilar do Estado. Sem esses pilares, sem esse alicerce, ele desmorona. Então, por isso é importante. E quais são
os fundamentos previstos aí na Constituição do Rio Grande do Norte. Inciso 1º, autonomia dos estados e seus municípios. Olha, vamos fazer aquele comparativo. Quando eu pego a Constituição Federal, a Constituição Federal vai dizer o quê? Como fundamento, você tem a soberania. Como fundamento, você tem a soberania. Mas eu disse a vocês o quê? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem autonomia. Autonomias. E é isso a diferença entre o fundamento de lá e o fundamento daqui. E por que eu estou fazendo essa referência? Simples. Porque pode cair em prova. Pode cair em prova justamente o quê? Como fundamento aqui é soberania. Mas não é, é autonomia. Cidadania. É outro aqui, ó. Aí é um fundamento que tem tanto na Constituição do fundamento lá, na Constituição brasileira, não é? Como você tem aqui na Constituição do Rio Grande do Norte. E quando a gente fala em cidadania, o que eu estou querendo falar sobre cidadania? O que é cidadania? Ora, meus amigos, cidadania, não é? Nada mais é que uma atribuição formal, não é? De direitos políticos ativos e passivos, né? Aos brasileiros que atentem aos requisitos legais. Então, cidadania, eu posso dizer que cidadania representa um status. E esse status apresenta-se simultaneamente, não é? Com aquele indivíduo que ele possui pleno exercício dos seus direitos políticos. Ou seja, ele é um cara que pode votar ou pode ser votado. Muito cuidado, porque muitas vezes a gente confunde cidadania com nacionalidade. A gente coloca muito ao cara, quando a gente quer definir se o cara é brasileiro ou não, esse cara tem cidadania brasileira. Ora, quando eu falo isso, eu não posso estar me referindo à cidadania como nacionalidade. Porque, meus amigos, cidadania, aqui a gente está falando, ó, cidadania é uma atribuição formal de direitos políticos ativos e passivos aos brasileiros. Ou seja, já a nacionalidade é um vínculo político e jurídico que vincula o indivíduo a um Estado. Agora eu posso dizer, observando esses dois conceitos, eu posso analisar e dizer o quê? Que todo cidadão é um nacional. Por que todo cidadão tem que ser um nacional? Porque somente os brasileiros, eles possuem requisitos para obter a cidadania, para ter um pleno exercício dos seus direitos políticos. Ocorrendo uma única exceção, que é em relação ao português equiparado, que não é brasileiro, óbvio, mas ele vai ter direitos, né, como cidadão. Então, a regra é, todo cidadão é um nacional, mas jamais eu posso dizer que todo nacional é um cidadão. E por que eu não posso dizer que todo nacional é um cidadão? Simples, meu amigo. Porque o nacional, tem nacional que não tem os requisitos para ser cidadão. Por exemplo, o nosso professor aqui, ele tem 2 filhos, né? Um de 16 e o outro de 10 meses. 10 meses. Veja, o primeiro filho dele, o professor Zaqueu, começou novo? Não, começou velho. Não, começou novo não, começou a fazer filho novo não, começou a fazer filho velho, né? Porque quando a gente fala, cara tem 16 anos, já o filho do professor Zaqueu
começou cedo. Não, começou velho. Essa carinha de novo aí, meu filho. Isso é para enganar a besta, que o bicho é velhinho. Então, vejam. Então, o primeiro filho dele tem 16 anos, ele pode já ser cidadão. É só ele o quê? Fazer o seu alistamento eleitoral, conseguiu a condição como cidadão. Já o menor não pode. O menor dele tem 10 meses, é brasileiro? É, mas não é cidadão. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 e outra de 12. Emanuel começou cedo? Comecei. Aí comecei muito cedo. Não é? Essa carinha de novo aqui que eu tenho não é brincadeira, não. Então, veja, minhas 2 filhas, uma de 9 e outra de 12, são nacionais, que nasceram aqui no Brasil, são brasileiras, mas nenhuma delas é cidadã. Então, entenderam aí que eu não posso confundir esses conceitos, beleza? Então, segundo fundamento, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Ora, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, né, a gente tem que classificá-la como preceito básico, preceito basilar. Por quê? Porque impõe o reconhecimento de que o valor do indivíduo, enquanto ser humano, ele prevalece sobre todos os demais. Né? Isso é importante porque o Brasil, não é? Quando ocorre a redemocratização do Estado brasileiro, quando ocorre essa redemocratização do Estado brasileiro, o que acontece? O Brasil começa a dizer para o mundo, o que aconteceu na ditadura não vai acontecer mais agora não. Nós somos um país que valorizamos o ser humano. Olha aí, por isso é o fundamento da dignidade da pessoa humana. E você pode observar que nos primeiros dispositivos da nossa Constituição, a gente fala muito sobre isso, sobre dignidade da pessoa humana, sobre a ideia de direitos humanos. A gente vê isso onde? Aqui nos fundamentos, nos princípios de relações internacionais que falam sobre a prevalência dos direitos humanos, no artigo 5º, quando a gente fala logo no inciso 3º, ninguém será submetido à tortura. Isso! E ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está tudo dentro dessa dignidade da pessoa humana. Né? Então isso é importante. Veio com a redemocratização. Então a dignidade da pessoa humana estabelece o Brasil como um Estado centrado no ser humano e não a qualquer outro referencial. Né? Então, a razão de ser do Estado brasileiro não se funda na propriedade, não se funda em classe, em corporações, em organizações religiosas, tampouco no próprio Estado, como ocorre nos regimes totalitários, mas sim na pessoa humana. Beleza? Tranquilo? Próximo fundamento. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, quer dizer o quê? Ora, estabelece o Brasil que o nosso Estado obrigatoriamente é um Estado capitalista. Mas cuidado. Cuidado quando a gente diz capitalista, né? A gente não achar que tem uma ideia obrigatória que não pode ter direitos sociais. Então, que a gente está tão errôneo em certos conceitos que muitos agora estão colocando direitos sociais como em um Estado socialista. Né? Vê só que absurdo a gente está chegando em certos conceitos. Então, quando se diz que os valores sociais do trabalho, obviamente é que o Brasil é um país capitalista, não é socialista, mas não quer dizer que não vai ter direitos sociais, que o Estado não vai observar o bem-estar social. Então, nós somos um Estado capitalista mas ao mesmo tempo assegura o quê? Que nas relações entre capital e trabalho será reconhecido o valor social do trabalho. Por isso que eu fiz esse íntere aí, né?
essa pausinha aí para dizer para vocês, não confundir isso com socialismo. Então, valor social do trabalho quer dizer o seguinte, que é obrigação do Estado dar condições para que o indivíduo possa trabalhar. Não é obrigação do Estado dar trabalho para todo mundo, seria bom, mas estaríamos numa possibilidade, às vezes, muito impossível. No Estado tópico, onde todos trabalham, ainda não chegamos ainda nesse Estado tópico, onde o desemprego é zero, nem mesmo nos países mais desenvolvidos, você não tem um índice zero de desemprego. Então, mas quando se diz valores sociais do trabalho, a ideia aqui, que é através do trabalho que o homem garanta a sua subsistência e o crescimento do país. Ou seja, o Estado ele deve dar condições para que esse indivíduo, trabalhando, possa ter sua subsistência e, como subsistência, ele também movimenta a economia, que ele recebe o salário e ele vai ali no supermercado, compra uma coisa, já gerou economia, o dono do supermercado vai na indústria, compra coisas para o supermercado e assim a economia vai girando. Mas também não esqueçam que a Constituição falou e de livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso quer dizer o quê? Que a livre iniciativa é fundamento, que busca proteger o empreendedor, o micro, pequeno ou até mesmo macroempresário contra práticas ilícitas, abusivas, que têm por intuito restringir a competitividade do mercado. Lembrando que cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, que a gente está vendo na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, também está prevista na Constituição Federal. E último fundamento, pluralismo político, que também está lá na Constituição Federal, quer dizer o seguinte, não é? Demonstra a preocupação aí do legislador constituinte em afirmar a ampla e livre participação popular nos destinos políticos do país. Quando se fala que nós temos o pluripartidarismo, é dizer que o Estado está permitindo a ampla e livre participação popular nos destinos políticos do país. Através de quê? Do voto, de um referendo, de um plebiscito, através também de um projeto de iniciativa popular. E até mesmo, pessoal, quando se fala em pluripartidarismo, veda-se, está dizendo que se está se vedando o famoso unipartidarismo, ou seja, Estado de único partido. Não é? Então, por exemplo, você tem a China, né? A China, por exemplo, ela só tem um partido, né? O Partido Comunista, e não tem mais nenhum outro. Mas a China não vive um regime democrático de direito, né? Bem, pessoal, com isso, terminamos aí o nosso primeiro bloquinho, né? Nosso primeiro bloco de aula. Veja aí que foi bastante abrangente, né? E é isso aí. Vamos para o próximo, né? Com fé, força e, foco nos teus estudos. E sempre, pessoal, quando estudarem aqui Direito Constitucional, tem que ser assim, suave na nave, tá? Vamos aí, viajar suave na nave, na tranquilidade, beleza? Até o próximo bloco. Valeu!